igreja, bom dia. Eu quero trazer um devocional para nós hoje, que fala a respeito do socorro de Deus. Hoje eu estou aqui às margens do Rio Tietê, aqui em São Paulo, e o Espírito Santo falou comigo a respeito de algumas verdades do reino. Agora são 6 e pouquinho da manhã e vocês vão ver acontecer um milagre. Interessante que esse milagre ele acontece todos os dias, só que nós não percebemos o porquê é um milagre. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode até durar por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo. Interessante a gente frisar o movimento dessas águas, e para mim é algo que me impressiona. E por que me impressiona? Esse rio a qual eu estou diante dele agora, ele nasce em um município aqui do estado de São Paulo, em Salesópolis, e a fonte dele, se você for ver, você nunca iria acreditar que aquele pequeno rio mais adiante iria se tornar um rio poderoso, um rio que é capaz de movimentar embarcações, capaz de movimentar toda a economia de um estado, um rio que abriga capacidade turística, de pesca, de hidrelétricas. E interessante frisar isso, porque a nascente do rio Tietê, ela flui poucas águas. Lá naquela nascente você não vai ver peixes, na nascente você não vai ter uma força de águas que vai movimentar hidrelétricas, você vai ver apenas uma fonte descendo, fraca. E se alguém olhar esse início dela, ninguém vai falar que isso vai dar em muita coisa. Assim é na nossa vida. Todo começo ele é um pouco pouco movimentado no sentido de coisas boas, e alguém diz assim, disso aí não vai dar nada. Se alguém for olhar na fonte do Tietê, na nascente dele, alguém vai dizer assim, esse rio não vai dar em nada. E aqui ele é o resultado. Esse resultado é claro, no encontro das águas, dos seus afluentes, isso acaba resultando. Interessante que o movimento dele é no sentido litoral interior, no sentido capital interior, ou seja, ele sobe. Se alguém olhar o meio do caminho dele, ou pelo menos quase o início dele, alguém vai perceber que ele se encontra com águas poluídas. Ele vai acabar sendo vítima então de esgotos jogados, lixo industrial, líquidos químicos poluentes. Mas o interessante é a capacidade que esse rio tem de se purificar. E nós, ao olharmos aqui, eu estou no município de Sabino, e quem está diante dessas águas não acredita que lá atrás, próximo do município de São Paulo, essas águas eram águas poluídas, eram águas sujas. É assim que acontece. No início as coisas vão fluindo, no início as coisas vão acontecendo, e por um momento você se encontra com coisas que parece que vão te sujar, que vão te poluir, que vão te arrebentar. Só que nós precisamos entender que há um Deus que nos purifica, um Deus que nos limpa, um Deus que não nos desampara, e um Deus que permite começos pequenos e simples, um Deus que permite um meio do caminho a qual a gente se encontra com muitas coisas que não prestam, só que no decorrer do rio nós vamos encontrando com outros afluentes que vão nos ajudando a nos purificar, nos ajudando a limpar. E esses afluentes, eu quero dizer que eu acredito que eles simbolizam o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que é o Espírito Santo quem tem a capacidade de purificação, de nos limpar. É Ele quem nos dá o convencimento de todo o pecado. Então nós precisamos nos encontrar todos os dias com o Espírito, pois é Ele quem vai nos convencer de que nós precisamos retirar da nossa vida toda a impureza, retirar da nossa vida todos os males. Então, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a viver uma vida em que venha correr águas claras
da nossa vida, que nós possamos expressar realmente a purificação que vem através do Espírito Santo. Então no início desse rio ele é apenas uma pequena correnteza que depois ele vai aumentando a intensidade com a ajuda de outros afluentes, com a ajuda de outros rios. Eu quero dizer para você que sozinho você não vai chegar a lugar algum. Só que nós estamos vendo aqui essa imensidão de águas porque muitos afluentes vão se somando a este rio. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 18, versículo 20, que o Senhor é um Deus que mesmo estando 2 ou 3, Ele estará no meio. A palavra do Senhor é plural, a palavra do Senhor é sempre coletiva. Quando Ele nos ensina a orar, Ele diz Pai Nosso e não Pai Meu. Quando Ele nos ensina a respeito da maior característica de Jesus aqui na terra, que é Emanuel, a palavra Emanuel significa Deus conosco. A palavra vai nos ensinar toda essa pluralidade. Na oração do Pai Nosso ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então começa agora um conjunto de nós, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim na terra como é no céu. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida de ajuda, uma vida oferecendo ajuda, uma vida também aceitando essa ajuda. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que se isola, ele intenta contra a vontade de Deus e esse caminho, ele é a perdição. Então voltando para o tema do início que eu queria trazer para vocês. A palavra do Senhor lá no Salmo 30, no versículo 5 diz que o choro pode durar até por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo. Eu acredito que todos nós já passamos por um momento de noite, que todos nós já passamos por um momento de luta, um momento em que parece que a gente não vai sair dele. Mas eu quero dizer para você que a promessa que o Senhor tem para nós é que assim como há uma certeza que o sol irá nascer, há uma certeza na sua vida também de que Deus ele vai trazer solução para esse problema. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse dia, talvez você está ouvindo nessa noite, talvez você está sozinho num quarto, talvez você está passando por um momento de adversidade, talvez você esteja passando por um momento onde você não está vendo a saída desse problema, mas eu quero dizer para você que Jesus ele dá uma certeza, que o choro ele pode até durar por uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu quero dizer para você que essa manhã é uma certeza de Deus sobre a sua vida. Aqui na terra há tempo para todo propósito. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes no capítulo 3, a partir do versículo 1, e essa palavra é tão conhecida, parece às vezes até tão batida, tão massacrada, mas a gente não entende muitas vezes as verdades que Deus quer trazer para nós através dessa palavra, que diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Debaixo do céu fala do ambiente que nós estamos, debaixo do céu fala do ambiente onde Jesus permitiu que nós estivéssemos. Debaixo do céu fala de um ambiente de glória, debaixo do céu fala a respeito desse ambiente. Então esse ambiente é aqui onde nós vivemos, e o Senhor diz, há tempo para todas as coisas. E ele então começa a citar algumas palavras que são contrárias, que são extremos. Ou seja, ele diz, há tempo de nascer, porém há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. Eu vou virar a imagem novamente e você vai ver que lá adiante existe um sol nascendo. E esse sol nascendo na tarde de ontem, ele se pôs. Só que agora há um tempo em que ele nasce novamente. Eu quero dizer para você que é assim que funciona na nossa vida. O Senhor permite que nós entremos então em lugares que para nós não tem saída. O Senhor permite em situações que para nós não tem a solução. Mas o Senhor está dizendo que assim como é certeza que o sol que vai se pôr, no outro dia ele vai nascer, a palavra do Senhor vai dizer que se há tempo para que aconteça algo entre aspas ruim, há tempo em que Deus ele vai dar a solução para isso. Há 10 minutos atrás eu estava aqui e eu conseguia ver apenas o reflexo da luz do sol, não estava o vendo,
Talvez seja assim na sua vida, talvez você ainda não está vendo o sol, não está vendo o sol da justiça na sua vida, mas eu quero dizer para você, já há um reflexo. Quero que você profetize e acredite pelos olhos proféticos que ainda que você não esteja vendo a solução do problema, Deus vai te dar uma saída. Deus está dando sinais de que Ele já está com você. Aquele sol que está lá no fundo, alumiando toda uma terra, é este sol que dá beleza às aves, é este sol que dá beleza a tudo que há, é este sol que é capaz de fazer as plantas fazerem o seu processo de fotossíntese. É este sol que nos traz luz para que as pessoas possam trabalhar e caminhar e venham ter direcionamento. Eu profetizo que seja assim na sua vida também, que o sol da justiça, chamado Jesus, venha trazer para a sua vida direção, venha trazer para a sua vida uma certeza de que se o choro chegou por uma noite, a alegria ela está chegando pela manhã. Eu quero dizer para você que não é para você desanimar nesse meio do caminho, não é para você achar que essa resposta está demorando demais. Eu não sei se você já passou por esse momento, mas eu já passei. Por um momento em que talvez um problema precisava ser solucionado. Por um momento onde parece que a ansiedade te dominou e você precisava de uma resposta e a resposta não vinha. E talvez você perdeu o sono durante essa noite e a impressão que dá é que essa noite se torna uma eternidade. Eu quero dizer para você que na nossa vida é dessa maneira mesmo. Mas eu quero também trazer a certeza de que assim como essa noite pareceu longa, tão longa, haverá um dia na sua vida, haverá uma luz na sua vida, haverá um sol de justiça na sua vida, e esse sol não vai impedir que as trevas venham permanecer. Assim eu profetizo que o choro pode até durar por uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, e eu quero dizer, é pela manhã bem cedo. Então, no nome do Senhor Jesus, eu não sei quais os problemas que estão te assombrando. Eu não sei quais os problemas que estão fazendo você desacreditar. Eu não sei qual é o problema que está fazendo você querer retroceder e voltar para trás. Mas o Espírito Santo está dizendo, espera mais um pouco. Que assim como o sol nasce todas as manhãs, eu vou fazer com que esse problema também, eu vou determinar um tempo em que ele se acabe. Eu quero que você instigue a sua natureza profética. E assim como Jesus, um dia se encontrando com os seus discípulos, e nesse caminho tão inusitado, ele começa a andar sobre as águas, e os discípulos começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Da mesma maneira vai ser com a gente vai se assustar com o encontro que a solução, o encontro de Deus com a solução do nosso problema. Nós vamos nos assombrar com a maneira que Deus vai fazer, porque Deus é um Deus de surpresas. Eu quero profetizar que a sua vida venha a ter surpresas da parte de Deus, e grandes coisas você vai colher da parte do Senhor. O sol já começa a se elevar ali no horizonte, e como consequência toda uma luz ela é espalhada sobre o céu. Eu profetizo que seja assim na sua vida também. A luz ela é necessária para que nós possamos nos orientar, e eu profetizo que você vai ser orientado, você não vai ficar perdido no meio dessa situação. Nada e nem ninguém vai impedir o socorro de Deus sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você que nessa manhã de aprendizado, aprender que nossos começos realmente eles são difíceis. Talvez no meio do caminho vamos nos encontrar com poluentes, com coisas que venham tentar tirar o nosso valor, tentar tirar a nossa vida. Mas mais à frente a gente se encontra com afluentes, com a força e o poder do Espírito Santo, com a sua amizade, com a sua companhia. E mais à frente o Senhor permite com que outras coisas venham acrescentar, pessoas venham nos ajudar, pessoas no mesmo propósito. Eu quero profetizar que assim seja na sua vida. Pessoas com o mesmo propósito, elas vão enxergar esse problema. O Senhor vai enviar pessoas até a sua vida para te abençoar, para te direcionar, para te fortalecer. E eu quero ser uma dessas pessoas nessa manhã, a qual vai te ajudar e te incentivar a permanecer. Deus preparou essa oportunidade, eu acredito, não apenas para que eu pudesse descansar aqui por uns 2 ou 3 dias, mas o Senhor preparou essa oportunidade para que eu também pudesse pegar todas as verdades que Deus queria liberar aqui à margem desse rio. Então que Deus te abençoe, que Deus venha visitar a cada um de vocês, e entenda que essa noite vai passar,
essa noite ela vai chegar. E assim como Jesus que se encontrou com aquela galera naquele barco, naquele dia, Jesus entra no barco. Isso sem citar, como eu já preguei esses dias a respeito de Pedro, sem citar que quando Pedro desce do barco para se encontrar com Jesus, ele anda por um momento sobre as águas, e por um momento, então ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele começa a afundar, Jesus diz: homem de pequena fé, dá aqui sua mão, vai. E Pedro novamente estende as mãos e vai. Então muitas vezes a nossa fé, você mesmo vai julgar que a sua fé é falha. Pastor, mas eu comecei e eu caí no meio do caminho. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Abacuque, capítulo 3, versículo 2: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu quero dizer para você que a graça é uma porta que Deus abriu para a sua vida, não para que pudesse te dar liberdade para pecar, mas é uma porta que se abre todos os dias na sua vida, para que você saiba que existe uma porta de arrependimento, que existe uma porta que te dá uma nova chance. E essa porta se chama Jesus. E através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, Ele nos ajuda ao convencimento de que nós precisamos estar fixos nele. É como a luz do sol que está adiante de mim aqui brilhando, eu tenho certeza que também está diante de você. Ele não faz para mim sozinho. Quando Ele faz, Ele vai fazer para todos. Eu quero profetizar que seja assim na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua noite. E creia que mesmo nesse momento, assim como os discípulos também presenciaram, mesmo em um momento de noite, você pode acreditar que o que está vindo adiante de você pode parecer até o fantasma. Mas eu quero dizer para você, não se assombre. É apenas Deus chegando até de antemão para adiantar diante de você a resolução do seu problema. Ele entra no barco e ele dá ordem aos ventos e ao mar para que eles possam se acalmar. E eu quero profetizar que seja assim para a sua vida. Haverá um tempo de calmaria. Haverá um tempo em que, onde diz a palavra em Filipenses 4:7, uma paz que excede todo o entendimento. Ela vai governar a sua vida, ela vai governar a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor venha nos preparar mais momentos como esse. Que a misericórdia do Senhor venha alcançar a sua vida. Que o socorro de Deus venha ser presente para a sua vida e para a tua história. Não deixe nada e nem ninguém fazer você acreditar que Deus te desamparou. Mas Ele não nos desamparou. O justo, ele pode até sofrer por um momento. Mas a alegria, ela vem pela manhã bem cedo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.